Ai, a vida com suas nuances e desafios. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, não é mesmo? É como se estivéssemos navegando em um mar revolto, tentando manter nosso barco à tona, enquanto as ondas batem ferozmente contra nós. Mas, como bem disse Marco Aurélio, a dor que sentimos é parte do nosso crescimento. É natural sentir tristeza, desânimo e até mesmo chorar. Sim, chore, mas não desista. O choro é uma expressão humana, uma forma de liberar a dor acumulada e encontrar alívio. No entanto, lembre-se de que tudo tem o seu tempo. Imagine-se em uma tempestade. As nuvens escuras, carregadas de um cinza ameaçador, se aglomeram no céu, bloqueando qualquer sinal de luz. O vento uivante, com seu som estridente e contínuo, parece penetrar em nossos ossos, lembrando-nos da força indomável da natureza. A chuva torrencial cai como uma cortina densa, transformando cada gota em um golpe quase palpável contra nossa pele. É como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra nós, como se cada elemento estivesse unido para nos desafiar. Tudo parece um prenúncio de algo ainda mais desafiador, um teste de nossa resistência e determinação. No entanto, assim como todas as coisas na natureza, a tempestade não dura para sempre. Eventualmente, as nuvens começam a se dissipar, abrindo pequenos rasgos de claridade no céu. O vento, antes feroz e implacável, começa a amainar, transformando seu uivo em um sussurro suave. A chuva, que antes caía com uma intensidade quase insuportável, se transforma em uma leve garoa, até finalmente cessar. O sol, escondido por trás da escuridão, rompe triunfante, espalhando seus raios de calor e esperança. Essa transição, do caos à calma, é uma metáfora poderosa da vida. Nossos momentos de dor e dificuldade são como essas tempestades. Quando estamos no meio delas, parece que nunca vão acabar. Sentimos como se estivéssemos sendo constantemente golpeados pelos desafios, sem uma trégua à vista. No entanto, assim como as tempestades, esses momentos passam. Por mais intensos e dolorosos que sejam, eles têm um fim. A chave é lembrar que, assim como a natureza tem seus ciclos, nossas vidas também seguem um padrão de altos e baixos, de luz e escuridão. Marco Aurélio, com sua sabedoria estoica, nos ensinou que devemos ser pacientes e fortes nesses momentos. Ele disse: "O que impede a ação, avança a ação. O que fica no caminho, se torna o caminho." Esta frase encapsula uma verdade profunda. Os obstáculos que encontramos não são apenas barreiras a serem superadas. Eles são parte integrante do nosso caminho. Cada desafio, cada momento de dor, é uma oportunidade para crescimento e fortalecimento. Ao enfrentarmos uma tempestade, podemos escolher como reagir. Podemos nos desesperar, permitindo que o medo e a frustração nos dominem, ou podemos adotar uma postura de aceitação e resistência. Marco Aurélio nos lembrava que a dor que sentimos é parte do nosso crescimento. É na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força. A tempestade, por mais violenta que seja, é também uma professora severa, mas justa. Ela nos testa, nos molda e nos prepara para os desafios futuros. Além disso, a passagem da tempestade nos ensina sobre a impermanência. Assim como as nuvens escuras eventualmente se dissipam, nossos momentos de dificuldade também passarão. Esse entendimento nos dá esperança e nos encoraja a continuar. Sabemos que, independentemente da intensidade da tempestade, o sol eventualmente brilhará novamente. Essa certeza nos dá a força para perseverar, para continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. A metáfora da tempestade é também um lembrete de que a beleza pode surgir dos momentos mais sombrios. Após a tempestade, a natureza se renova. O ar fica mais fresco, as plantas parecem mais verdes e a luz do sol tem uma clareza especial. Da mesma forma, nossos períodos de dor e dificuldade podem nos deixar mais fortes, mais sábios e mais preparados para apreciar os momentos de alegria e tranquilidade.
É como se a tempestade lavasse as impurezas, deixando para trás um cenário mais puro e claro. Ao nos encontrarmos no meio de uma tempestade, devemos lembrar das palavras de Marco Aurélio e ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Chore se precisar, sinta a dor, mas não desista. Cada gota de chuva, cada rajada de vento é parte do processo que nos torna mais fortes. E no final, quando o sol brilhar novamente, veremos que a tempestade não foi apenas um período de sofrimento, mas também um momento de transformação e renascimento. Nesse contexto, a ironia é uma aliada interessante. Muitas vezes, quando estamos imersos na dor, não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Mas, ironicamente, é precisamente nesses momentos de maior dificuldade que encontramos nossa verdadeira força. A dor nos molda, nos fortalece e nos prepara para desafios futuros. É como o ferro sendo forjado no fogo. É apenas através da intensidade do calor que ele se torna mais forte e resistente. A dor é um mestre severo, mas sábio. Imagine uma árvore em meio a uma tempestade. As folhas antes verdejantes e cheias de vida são arrancadas pelo vento impiedoso, deixando a árvore despojada, aparentemente vulnerável. Os galhos, que outrora se erguiam majestosos em direção ao céu, podem ser quebrados pela força das rajadas, caindo ao chão com um estalo seco. No entanto, por mais severa que seja a tempestade, há algo que permanece inabalável: as raízes. Firmemente ancoradas nas profundezas da terra, elas seguram a árvore com uma força silenciosa, nutrindo-a e mantendo-a de pé, apesar de todas as adversidades. Nós somos como essa árvore. Nossas raízes são nossos princípios estoicos, aqueles ensinamentos que nos mantêm firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Os estoicos nos ensinam a encontrar força interna, a buscar estabilidade em nossas crenças e valores, independentemente das circunstâncias externas. Quando confrontados com as tempestades da vida, sejam elas perdas, fracassos ou desafios inesperados, é essa base sólida que nos impede de sermos completamente derrubados. Marco Aurélio acreditava que a alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. Esta citação encapsula a essência da resiliência estoica. Mesmo que nossos galhos se quebrem, mesmo que percamos partes de nós mesmos ao longo do caminho, nossas raízes, nossas convicções mais profundas, nos sustentam. Elas nos permitem adaptar e transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Assim como a árvore pode brotar novos galhos e folhas após a tempestade, nós também podemos nos regenerar e florescer novamente, fortalecidos pelas dificuldades que enfrentamos. O simbolismo da árvore em tempestade vai além da simples resistência. Ele nos mostra a importância de estar profundamente enraizado em algo maior que nós mesmos. Em meio ao caos, quando a incerteza e o medo ameaçam nos abalar, é essencial ter algo sólido a que nos agarrar. Para os estoicos, esse algo é a filosofia, que oferece uma perspectiva calma e racional diante da adversidade. As raízes representam nossa conexão com esses ensinamentos atemporais, que nos lembram de nossa capacidade de enfrentar e superar qualquer situação. Imagine ainda a imagem da árvore após a tempestade. Embora marcada pelas cicatrizes dos ventos violentos e das chuvas torrenciais, ela se ergue novamente, resiliente e imponente. Suas raízes, invisíveis aos olhos, são a verdadeira fonte de sua força e renovação. Da mesma forma, as dificuldades que enfrentamos podem nos deixar cicatrizes, mas são nossas raízes, nossos princípios e valores estoicos, que nos permitem levantar e continuar. Através da prática contínua e da reflexão sobre esses ensinamentos, reforçamos essas raízes, garantindo que, independentemente das tempestades futuras, estaremos prontos para enfrentá-las com coragem e sabedoria. Além disso, o simbolismo da árvore nos ensina sobre a importância da adaptabilidade. As árvores que sobrevivem às tempestades são aquelas que sabem ceder, que se dobram sem quebrar. Elas se ajustam à força do vento,
permitindo que ele passe, em vez de resistir teimosamente. Isso nos lembra da flexibilidade mental e emocional que devemos cultivar. Os estoicos nos encorajam a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que está ao nosso alcance. Adaptar-se não significa desistir, mas sim encontrar maneiras de transformar obstáculos em degraus para o nosso crescimento. Em uma perspectiva mais ampla, a árvore em meio à tempestade também simboliza a conexão entre todos os seres vivos e o universo. Assim como a árvore depende da terra para suas raízes e do sol para suas folhas, nós também somos parte de um todo maior. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a interconexão de todas as coisas e a nossa pequena, mas significativa, parte dentro desse grande esquema. Essa visão nos ajuda a manter a perspectiva durante as tempestades, lembrando-nos de que fazemos parte de algo maior e que, assim como a natureza, passaremos por ciclos de dificuldades e renascimentos. As raízes da árvore são também um lembrete de nossa história pessoal e das experiências que nos moldaram. Cada desafio superado, cada dificuldade enfrentada, acrescenta força às nossas raízes. Marco Aurélio nos encorajava a ver cada obstáculo como uma oportunidade de praticar virtudes estoicas, como a coragem, a paciência e a sabedoria. Assim, mesmo que nossos galhos sejam quebrados e nossas folhas arrancadas, cada nova tempestade nos deixa mais fortes e mais preparados para enfrentar a próxima. A metáfora da árvore em tempestade é, portanto, um poderoso símbolo da resiliência humana. Ela nos lembra que, apesar dos ventos fortes e das chuvas implacáveis, nossa força verdadeira reside nas profundezas de nossas convicções e valores. Como as raízes que seguram a árvore firmemente à terra, nossos princípios estoicos nos sustentam e nos permitem crescer, independentemente das adversidades que enfrentamos. A personificação das emoções também é uma ferramenta poderosa. Imagine a tristeza como uma visitante indesejada que bate à nossa porta. Ela entra, faz sua morada por um tempo, mas eventualmente, ela parte. Não podemos expulsá-la à força, mas podemos aprender a conviver com ela, sabendo que sua presença é temporária. Marco Aurélio nos ensinou a aceitar o que não podemos mudar, mas também a trabalhar para transformar o que está ao nosso alcance. As frases de transição são essenciais para manter a fluidez do nosso pensamento. Portanto, ao passar de um tópico para outro, lembremos de como a vida é um ciclo contínuo. Assim como o dia segue a noite, a alegria segue a tristeza. E falando em metáforas, a vida é como um rio que flui incessantemente, encontrando pedras e obstáculos em seu caminho, mas nunca parando. Nós também devemos continuar fluindo, adaptando-nos e superando os desafios que encontramos. Imagine o som das ondas quebrando contra as rochas, ou o estalo de um trovão em uma tempestade. Esses sons nos lembram da força da natureza e, por extensão, da força dentro de nós. Marco Aurélio nos incentivava a ouvir esses sons não como sinais de destruição, mas como músicas que fazem parte da sinfonia da vida. Podemos comparar nossa resiliência à de um bambu que, embora seja dobrado pelo vento, nunca quebra. Marco Aurélio dizia que a mente se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. Assim, mesmo quando estamos sob pressão, podemos encontrar maneiras de nos ajustar e crescer a partir das adversidades. Cada estação tem seu propósito e sua beleza. O inverno pode ser frio e implacável, mas é também uma época de descanso e renovação. A primavera, por sua vez, traz a promessa de novos começos, de flores que desabrocham e vida que renasce. Nossos ciclos de tristeza e alegria seguem um padrão semelhante. A dor que sentimos hoje é o solo fértil onde nossa alegria futura crescerá. Pense em levantar a cabeça ou virar a página. São expressões simples, mas que carregam uma mensagem profunda. Marco Aurélio nos lembrava que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Portanto, ao enfrentar dificuldades, devemos manter a cabeça erguida e continuar avançando. Hipérboles,
como "senti 1 milhão de lágrimas" ou "a dor era insuportável", podem exagerar a intensidade das nossas emoções, mas também destacam a profundidade da nossa experiência humana. Mesmo que tais sentimentos sejam temporários, sua intensidade no momento presente é válida e real. Marco Aurélio, com sua sabedoria, nos encorajava a abraçar esses sentimentos, sem deixá-los nos consumir. As imagens, por sua vez, pintam quadros vívidos em nossas mentes. Imagine um campo devastado pela guerra, mas onde flores começam a brotar. Essa imagem poderosa representa a nossa capacidade de encontrar beleza e esperança, mesmo nas situações mais desoladoras. Marco Aurélio acreditava que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. As flores no campo de batalha são um lembrete de que sempre podemos encontrar algo positivo, mesmo nas piores circunstâncias. Frases como "persevere pacientemente" ou "encontre força na fragilidade" utilizam a aliteração para enfatizar pontos importantes. Marco Aurélio nos ensinava que a alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. A repetição sonora reforça essa mensagem, tornando-a mais memorável. Vamos explorar a metáfora da jornada. A vida é uma longa caminhada, cheia de subidas íngremes e descidas vertiginosas. Às vezes tropeçamos em pedras e caímos. Outras vezes encontramos clareiras onde podemos descansar e apreciar a vista. Marco Aurélio nos lembrava que cada passo, por mais difícil que seja, nos leva adiante. A alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A personificação da resiliência como um amigo leal que nos acompanha em todas as nossas batalhas pode ser uma imagem reconfortante. Resiliência está sempre ao nosso lado, pronta para nos ajudar a levantar quando caímos. Marco Aurélio acreditava que a alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. Este amigo, a resiliência, nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada. As interjeições como "ah", "ó" ou "ufa" trazem uma expressão emocional imediata ao nosso texto. Elas capturam a essência dos nossos sentimentos em momentos de dor ou alívio. Marco Aurélio nos ensinava que a alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. Essas pequenas palavras carregam grande peso emocional, conectando-nos com a experiência humana universal. E as metáforas das estrelas e do cosmos. Marco Aurélio, que também era um amante da filosofia, frequentemente refletia sobre o lugar da humanidade no universo. As estrelas, embora distantes e inalcançáveis, brilham como faróis de esperança e constância. O universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Assim como as estrelas permanecem fixas em seus cursos, nós também devemos encontrar nossa constância interna, mesmo em meio ao caos. Ao utilizar comparações como forte como um leão ou calmo como um lago, trazemos clareza e força às nossas mensagens. Marco Aurélio nos ensinava que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A força de um leão e a calma de um lago são imagens poderosas que nos lembram de nosso potencial interno. E, finalmente, a ironia da vida. Muitas vezes as situações mais difíceis acabam sendo as mais reveladoras. A dor e o sofrimento que tentamos evitar podem, paradoxalmente, nos levar a descobertas mais profundas sobre nós mesmos. Marco Aurélio nos ensinava que a alma se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo em seu caminho. A ironia é que, ao enfrentar a dor, encontramos nossa verdadeira força. Obrigado por assistir a este vídeo sobre como a filosofia estoica, especialmente os ensinamentos de Marco Aurélio, pode nos ajudar a enfrentar e superar as tempestades da vida. Se você encontrou valor e inspiração nas palavras de hoje, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares.
Ao fazê-lo, você estará ajudando mais pessoas a descobrir a força que reside dentro de cada um de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Nele, exploraremos mais ensinamentos estoicos que podem transformar sua perspectiva e fortalecer sua resiliência. Até a próxima, e lembre-se, chore se precisar, mas nunca desista. Tudo tem o seu tempo.